Meus amigos da TV Ibis, boa noite. Estamos iniciando a nossa 11ª aula do curso Fim dos Tempos 2, Profecias. E hoje nós vamos dar uma continuidade na aula passada para que a gente acabe de definir os ciclos, para mostrar que todos os ciclos que estão no Apocalipse, que estão em Daniel, eles obedecem uma mesma lei, ao mesmo princípio, e que, apesar das diferenças, eles estão dentro de um mesmo parâmetro de profecia, de ciclo profético. E vamos dizer algumas coisas, deixando preparado já para a nossa 12ª aula, 13ª, 14ª e 15ª, em que a gente vai tentar definir de vez o que está faltando desde o nosso curso no primeiro semestre. Então nós vamos iniciar, e vamos iniciar como sempre pela campanha permanente do suicídio. Nós vamos ver o vídeo com a abertura de prece e de trabalho, e logo depois a gente volta para a aula. Vamos lá. Eu não acredito que vai mudar, entendeu? Se eu tirar a minha vida, mas eu já tive vontade algumas vezes. Eu já ouvi comandos para fazer isso. Eu ouvi uma vozinha falando assim, tem uma janela grande, né? uma altura muito grande, e eu admirando a paisagem, por que você não pula daí? Acho que isso aí, a gente tem as influências nossas, pode ser até voz interna, não sei, mas não parecia não, parecia um convite externo. Eu me sinto muito só, eu acho que a solidão pega muito, e uma carência afetiva que não tem lógica. Eu estou racionalizando aqui com você, conversando, mas na hora que a dor vem, a intensidade dela, é uma coisa muito doida, muito forte, sabe? Uma angústia no peito que parece que vai arrebentar de tanta dor. Às vezes isso acontece repetidamente, né? Muitas vezes no dia. Às vezes no início do dia, às vezes ao anoitecer, às vezes até durante o dia. Fazer coisas para as pessoas que estão ao meu redor, auxiliar, atender, isso tudo me faz muito bem. Esquecer de mim, sabe? E esse esquecimento, entre aspas, de mim, me torna forte, porque me dá um prazer, uma alegria, né? E isso muda daquele círculo vicioso de pensamentos que a gente vai se colocando às vezes inferiores, né? Do desequilíbrio. Eu acho que esse caminho, de eu insistir, de eu mudar minha vibração, meu pensamento, isso é um processo de cura. Porque com certeza, de outras vezes, eu fazia o quê? Eu alimentava e fazia, né? E hoje não. E aí eu me seguro e peço socorro, eu peço assim, SOS, sabe? A Deus, a Maria, a Jesus. E aí eu sinto o conforto vem, o alívio vem, sabe? Eles vão me dando como se fosse uma oportunidade de eu repensar aquele sentimento, aquela vontade. E aquilo me acalma. E eu, quando eu vejo, já saiu aquele desespero, aquela angústia maior. Saber que a gente não está só e que tem alguém que ama a gente, eu acho que isso é um consolo muito grande. Isso é o maior consolo que tem. Os filhos, para mim, são meu esteio aqui na Terra. Porque eles têm a mim. Eu tenho alguns mais velhos e outros mais novos, né? Então, esses mais novos dependem mais de mim hoje. E eles são meu esteio para que eu continue a caminhada, firme, acreditando, sabe? Que sou capaz de fazer alguma coisa ainda diferente. Não diga que é uma furada. Não existe a morte. Sinceramente. É a maior furada sua. A morte não existe. A dor vai ficar infinita. Se segura aí. A vida é ter coragem. É trilhar essa caminhada aí de altos e baixos, né? Com coragem. Isso é viver. Fazer o meu melhor, né? E caminhar, acreditar que o meu próximo passo pode ser mais feliz que foi o anterior, sabe? E que eu posso fazer alguma coisa de bom com isso. Quanto à solidão, no nosso vídeo com o mesmo nome, Krishnamurti afirma que para que a mente possa transcender esse sentimento, ela tende a enfrentá-lo, passar por ele de modo que o medo, em todas as suas formas, define até desaparecer de todo. O espírito de Emmanuel nos recomenda o trabalho útil como ferramenta de prevenção ao suicídio no vídeo Ante o Suicídio. Ele afirma que nas piores situações em que nos sintamos
Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, em nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje. Esta é a compreensão de nossa amiga, com seu esforço incessante. Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os ciclos universais, os terrenos, os ciclos maiores, os máximos, médios, menores e as suas variações. Lembra que na aula passada nós falamos sobre o ciclo de 7x, representando aí todo o processo de queda e de evolução. É o ciclo que resume tudo. Agora, esse 7x também pode se resumir em ciclos menores, que se juntam, como a gente viu lá em Lameque, né, a figura bíblica lá do 777, que formam a dízima, mas o ciclo total, 7x, é o que define todos os dias. E vimos também que o sétimo dia que está lá, né, guarda o dia de sábado, significa o último dia da evolução, quando todos nós voltamos ao sistema. Muito bem, então vamos lá. Aqui, ó, está aquela passagem que já mostramos em várias aulas, que é um resumo, né, de tudo aquilo que existe de Daniel e Apocalipse, falando sobre metade da semana, tempos e metade de um tempo, 2.300 tardes, 1.290 dias, 1.335 dias, 1.260, 42 meses, 3 dias e meio. Então isso aqui é um resumo, né, de todas as passagens que falam do tempo, que nós estamos interpretando como ciclos, para que a gente possa entender. Próximo. Então nós vimos isso que eu acabei de falar agora, pode passar tudo, por favor. Vimos que o processo de involução e o processo de evolução pode ser todo colocado numa marca ampla, 7 igual a x. Então, desde a primeira queda, no princípio Deus criou o céu e a terra, essa aqui é a queda, até o retorno ao sistema. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro. Certo? E ao mesmo tempo é um ciclo completo de toda a nossa ida e nossa volta. Por isso que está lá, planta e colhe em suas terras durante 6 anos, mas no 7º deixe de descansar sem cultivá-la. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Exatamente para mostrar que o último dia dessa evolução, através dos exemplos simbólicos, né, eles constituem, na verdade, o grande ciclo nosso de ida e de volta. Próximo. Vimos que essa ida e volta, 6 dias a gente trabalhará, que é o nosso esforço, aquilo que o Baldo fala tão bem, né? Que é cansativo, dolorido, duro. E o 7º dia, o dia do Senhor, que é exatamente o retorno ao sistema. E isso é constituído pela primeira queda, sistema antissistema, segunda queda, antissistema, evolução em 2 planos, determinística, até o homem neutro, simples e ignorante, evolução nas dimensões espirituais, segunda queda. Aí vem a terceira queda, que é espírito das trevas, evolução em 2 mundos, reencarnações em mundos primitivos, quedas planetárias. E aqui nós demos o exemplo de Sírius, Capela, Terra, Planetão. A quarta e demais quedas, que são as quedas evolutivas dentro no próprio mundo, no próprio planeta, as quedas reencarnatórias, as quedas psicológicas, essa que a gente tem dia a dia, e o vídeo de hoje mostra a queda psicológica, né? Que ela fala muito bem, né, o depoimento dela da queda psicológica. E evolução é evolução quando termina com o retorno ao sistema, que é o último dia, o dia do sábado, completando-se um grande ciclo 7x. Todos os demais obedecem à mesma regra, né? Todos os demais vão obedecer à mesma regra. Logicamente com variações, ciclos menores, ciclos maiores, mas sempre dentro da mesma regra do 7x. Muito bem, então vamos ver alguns ciclos universais. Isso aqui nós já estudamos um pouco, quando nós falamos sobre a queda planetária, né? Nas aulas nossas do primeiro semestre nós falamos sobre isso, mas vamos repetir aqui para a gente poder ver isso direitinho. Quando Sírius, da constelação do Grande Cão, atingiu a posição de sistema de órbita regenerado, muitos espíritos orgulhosos e rebeldes que lá habitavam foram transferidos para a Capela, da constelação do Cocheiro, que era, na ocasião, um sistema de mundo de prova e expiação. Então, lembra aquilo que nós já falamos, inclusive quando nós lemos uma mensagem de Santo Agostinho, e mundo de expiação e prova tem vários tipos. Então, aquilo que eu já sempre falei, o que vai mudar é as densidades.
Então, logicamente que Capela tem outra densidade em relação a Sírios, e a Terra é outra densidade em relação a Capela. Lembra que toda queda é uma contração. E quem estava em Sírio veio para a constelação de Cocheiro, os mundos que pertencem a essa constelação, e é dessa constelação que veio para a Terra. Então você vê que é um processo muito longo. A gente costuma olhar para a transição planetária só olhando para frente, quer dizer, quando, qual o dia, mas a gente esquece que tem uma história milenar, ciclos milenares que já está acontecendo há milênios e milênios e milênios e milênios, e que agora só está chegando ao seu ponto de apogeu. Então não é um tempo curto, igual a gente muitas vezes fala, não, é um tempo milenar. E é isso que nós vamos mostrar hoje aqui, para que a gente se conscientize que nós estamos num processo milenar, que chegou ao seu maturamento. Não é o maturamento por 2000 anos, é o maturamento de séculos e séculos, milênios e milênios. É isso que nós vamos ver. Vamos lá então? Houve, porém, numerosas entidades de poderosa inteligência, mas de renitente coração, ó nós aqui, que não apenas perseveraram em sua rebeldia, mas lideraram, além disso, legiões de tresloucados, seguidores de sua incontinência. Esses os espíritos que, indesejáveis em Capela, quando aquele sistema alcançou o estágio de órbita de regeneração, foram banidos para a Terra, onde a magnidade do Cristo os recebeu e amparou. Bom, então você viu lá, Sírios, Capela, Terra. Esse é o nosso processo. Vamos lá? E ora bem, quando isso tudo aconteceu, é aquilo que eu já falei, a civilização chinesa, a civilização africana já estava atuando na Terra, já existia. E olha o que Emmanuel diz, ó, quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema de Capela em épocas remotíssimas. Então muitas vezes tem pessoas que interpretam, não, foi há 7.000 anos. Não, Emmanuel não fala isso. Ele fala lá, ó, épocas remotíssimas. Já a existência chinesa contava com a organização regular. Então foi em época muito anterior, não é muitas vezes como se dá em algumas interpretações que aparecem na internet, que aparecem nas palestras, que é de 7.000 anos. Não. É época remotíssima. Olha aqui, ó, proscrito do sistema de Capela em épocas remotíssimas. Então a gente deve entender que no momento que há a queda, provavelmente todos aqueles que caem do sistema vão para determinados níveis de colônia. Colônias nas regiões, formando a região de Estreva, colônia formando a região de Umbulalina, e colônias vamos chamar aí de colônias de transição, que é exatamente as colônias que vão receber. E à medida que vai se dando, vai dando a reencarnação. Então a vida é muito mais no plano espiritual que no plano físico. Até ser possível ir reencarnando toda essa população. Então, logicamente que a vida está muito mais no plano espiritual do que no plano físico. E depois vai densificando, até que chega-se a um ponto de maturidade. Vamos lá então? Olha agora aqui que André Luiz fala em evolução em 2 mundos, sobre a nossa evolução e a questão do tempo que se gastou. Olha aqui que ele diz: com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar suas primeiras emissões de pensamento contínuo para o espaço cósmico. Ou seja, 15 milhões de séculos para formar o pensamento contínuo. Aqui nós estamos vendo as bactérias, né? Cocos aqui, os streptococcus. Então, é pensamento contínuo para o espaço cósmico. Olha, 15 milhões de séculos. Olha o trabalho imenso, por isso que Jesus falou, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. 15 milhões de séculos, para poder dar o primeiro pensamento contínuo. Aí que pode reencarnar o homem, que vai começar o processo da razão. Aí que vieram os homens sapiens, que é a principal raça que veio de Capela. Então você imagina o tempo que nós estamos aqui, o tempo que estamos errando, o tempo que nós estamos afivelados a essas vidas de ir e vir, ir e vir, ir e vir, ir e vir, ir de novo. São milênios e milênios. Aqui, só para poder formar e chegar ao ponto de ter pensamento contínuo, foi 15 milhões de séculos. Próximo. Agora essa aqui. Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar dos Sílix denuncia algum primor de técnica, nada menos de que
1,5 bilhão de anos. Olha o tempo. 15 milhões de séculos para começar pensamento contínuo. E 1,5 bilhão de anos. Isso é de André Luiz. Para poder o homem começar a ter uma vida mais organizada. Então você imagina que ciclo é esse, gente? Olha que ciclo, olha o tamanho do processo que nós estamos envolvidos. Quantos séculos, quantos milênios. Então, quando está se falando agora a transição planetária que vai se dar no terceiro milênio, não é uma coisa de 2 mil anos, de 3 mil anos, de 7 mil anos, de 4 mil anos, de 5 mil anos, como as pessoas falam. Não. Olha aqui, é 15 milhões de séculos, 1,5 bilhão. Olha o esforço evolutivo, a grandiosidade. E, logicamente, que como a Terra tinha muito pouco condições de receber muita gente, como acontece hoje aí, 8 bilhões de pessoas, logicamente que a vida toda era um processo que estava dentro dos planos espirituais. Não tem a menor dúvida. A vida era muito mais ampla lá do que aqui. Por quê? Porque senão, caso contrário, não dá para receber todo mundo e falar. Olha o tempo que se levou para se chegar a isso. Vamos lá? Agora, olha aqui que o irmão Auro fala. Foi há cerca de 500 milênios que encarnaram neste orbe os primeiros espíritos conscientes, embora muito primitivo, em fase incipiente de desenvolvimento. Volta no anterior, por favor. Denuncia algum primor de técnica, nada menos que 1,5 bilhão de anos. Agora, vamos lá, 500 mil anos para poder ter alguns espíritos conscientes. Cara, olha como é que esse ciclo é imenso. Por isso que nós estamos tratando aqui o ciclo do 7x, né? É uma coisa imensa. Então, imagina, nós estamos chegando agora à maturidade desse processo. Não é 1000 anos, 2000 anos, não, gente. São bilhões e bilhões de anos de evolução, porque no momento que nós estamos aqui, independente da região que a gente vê, Osíris ou Capela, ou de outra região, lembra que a Terra é um planeta prisão, né? Ou seja, vieram para cá os espíritos que ainda estão em fase primária de evolução, ainda presa à maldade. Naquilo que nós vimos, inclusive, lá no livro de Alcione, né? A faixa escura do qual a Terra se situa. Então, logicamente, quem está aqui veio de algum lugar, porque nós somos eternos, e a Terra só tem 4,5 bilhões de anos. O universo, segundo a ciência, tem 3,7 bilhões. Então, você imagina, nós temos só fora desse planeta aqui mais de 9 bilhões de vida. Então, você imagina o que significa todo esse processo e como ele se deu. Próximo. Agora vamos ver aqui uma entrevista que está no livro Sala de Visita de Chico Xavier, do Eduardo Carvalho Monteiro. Muito bacana essa entrevista aqui, muito legal. Esse aqui foi um livro que nós ganhamos de um amigo nosso aqui do IBS, também lá do Centro Ramatiz, que é o Alexandre, que ele nos deu. E aqui ele tem uns ciclos muito legais, umas definições de ciclo muito, muito bacana. Eu gostaria muito que todo mundo prestasse atenção, olhasse direitinho, porque é muito legal isso aqui. Olha o Chico falando, a Terra, em sua constituição física propriamente considerada, possui os seus grandes períodos de atividade e de repouso. Mesma coisa em tudo, lembra? Lei de expansão, lei de contração, lei de expansão, lei de contração. Isso está em tudo. Cada período de atividade e cada período de repouso de matéria planetária pode ser calculado, cada um, em 260 mil anos. Então, olha o ciclo terreno, olha o tamanho que ele é. 260 mil anos. Então, se eu pegar lá 1,5 bilhão, se eu pegar lá 15 milhões de séculos, ele vai estar dentro de um ciclo de 260 mil anos. Ok? Então, se eu coloco aqui 260 mil anos e multiplico aqui por 1000, vai dar 260 milhões. E nós vimos lá que são 15 milhões de séculos. Então, você imagina como os ciclos são grandes. Então, o que é o ciclo? A trajetória da espiral, né? Então, dá 260 mil anos. Atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se reorganiza, examinando de novo nos vários departamentos do planeta, representando assim novos caminhos para a evolução das almas. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade, dos planos superiores, consideram que, desses 260 mil anos de atividade, 60 a 64 mil são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. Olha aqui, então aqui nós temos 2 ciclos, né? 260 mil, que é o ciclo maior, e dentro desses 260 mil, ciclos de 60 a 64 mil anos.
Então nós vamos pegar lá 1,5 bilhão de anos. Vamos pegar lá 15 milhões de séculos. Vamos pegar lá 500 mil anos, que são as previsões que nós vimos até agora. Aí ele pode ser reduzido em ciclos de 260 mil e pode ser reduzido em ciclos de 60 a 64 mil. Então você imagina o tempo que nós estamos marcando passo aqui nesse planeta. Aí a pessoa olha assim, nossa, mas já vai, nós estamos na transição? Ué? São séculos e séculos e séculos e séculos que nós estamos aqui. Vamos lá. Aí, continuando o Chico. Tudo isso aqui é do Chico, tá bom, gente? Logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças, que, como grandes quadros, enfecham assuntos e serviços que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, depois desses 60 a 64 mil anos de reorganização de nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações de 28 em 28 mil anos. Depois do período de 64 mil, tivemos duas raças na Terra, cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Então, olha só. Então, agora nós já vimos 260 mil anos. Depois nós temos 60 a 64 mil. E dentro dos 60 a 64 mil, nós temos outro ciclo de 28 em 28 mil anos. E esses anos de 28 a 28 mil anos, eles marcam os ciclos de civilização. Marca os ciclos de civilização. Então você imagina o que nós estamos vendo aqui até agora, né? 1,5 bilhão, 15 milhões de séculos, 500 mil anos, 260 mil de ciclo, 60 a 64, de 28 a 28. Entendido? Olha o tempo desse processo evolutivo. Vamos. Agora, olha aqui, irmão Áureo. Foi somente há cerca de 40 milênios, quando os selvagens descendentes dos primatas se estabeleceram na Ásia Central e depois migraram em grande grupamento para o Vale do Nírio, para a Mesopotâmia e para a Atlântida, que surgiu no mundo o Homem Sapiens, resultado da encarnação em massa na Terra dos exilados da Capela, cuja presença assinalou neste planeta o surgimento das raças adâmicas. Então, olha bem, ó, se é o Homem Sapiens, foram aqueles que vieram lá da Capela. Os 4 grupos que vieram de Capela que nós já estudamos aqui. Esses 4 grupos aconteceu há 40 mil anos, e não há 5 mil anos, há 7 mil anos, há 10 mil anos, como se fala. E é exatamente essa data, 40 milênios, que o André Luiz também vai colocar como marca da razão. Há mais ou menos 40 milênios que nós estamos no campo da razão. Está entendido, gente? 1,5 bilhão para formar pensamento contínuo, que é o que nós temos. Então, se você pega um cachorro, ele não tem pensamento contínuo, ele tem um pensamento descontínuo. O nosso já é contínuo, né? Contínuo dentro de um traço que eu já mostrei como é que funciona, né? Mostrei até aqueles ciclos de elétron para mostrar que tem um período que não é contínuo. E depois, nós vamos chegar ao campo da razão. Então, o Homem Sapiens, que vem de lá da Atlântida, é 40 milênios. Então, aqueles que caíram de Capela para cá, vai inaugurar uma raça nova, que é o Homem Sapiens Sapiens, há 40 milênios. Se você for pegar estudos sobre as raças, nós vamos ver que o primeiro Homem Sapiens, que se chama de primitivo, ou os primeiros Homens Sapiens a aparecer, que vem lá do Homo habilis, é mais de 1 bilhão de anos aí. Então é muito tempo, né? Mais de 200 mil anos assim, tranquilo. Então, você imagina o processo evolutivo, como é que se formou e como é que se desenvolve. Próximo. Agora vamos continuar com o Chico. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana como portadora de inteligência algo mais avançada, detentora de valores mais altos nos domínios do espírito, a Lemúria. Então a Lemúria existiu mesmo, está o Chico aí confirmando isso. Após a raça lemuriana, em seguida aos 28 mil anos de trabalho lemuriano, propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida, com os 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Então lá, 28 mil anos aqui, e depois 28 mil anos aqui. E só há 40 mil anos que a grande massa de Homem Sapiens, que veio de Capela, que reencarnou. Ou seja, só aqui é um ciclo de 56 mil anos.
Desses 56 a 40 mil que surge os primórdios da razão no nosso mundo. Estão entendendo aqui, gente? Vamos lá de novo aqui, ó. Vamos repetir de novo, ó, que esse xaropão que o Maurício fala. 1,5 bilhão de anos para começar pensamento descontínuo. 15 milhões de séculos para ter alguma habilidade prática. Ciclos de 500 mil anos para poder iniciar as primeiras encarnações primitivas. Ciclos de 260 mil anos. Dentro desse ciclo, 60 a 64 mil anos. Dentro desse ciclo, 28 mil anos. A raça lemúrica, 28 mil anos. A raça atlântida, 28 mil anos. Aí que vai começar a nossa civilização. Então não tem nada apressado. Não foi ontem. Muito bem, vamos lá? Pergunta, olha que pergunta bacana essa daqui. Foi de fato há 37 mil anos que submergiu a Atlântida? Olha o que o Chico responde. Diz nosso amigo Emmanuel que o cálculo é aproximadamente. Certo, considerar-se que as últimas ilhas que guardavam os remanescentes da civilização atlântica submergiu mais ou menos 9 a 10 mil anos antes da Grécia de Sócrates. Ok? Se você pegar lá o livro de Platão, ele vai falar isso aí. Crístia ou da Atlântida. Ele vai falar mais ou menos esse mesmo tempo. Então ela vai ter um período imenso, depois a primeiro desaparecimento, depois vai ficar ilhas. Essas ilhas, então, ó, a partir daqui que vai aparecer a nossa civilização organizada. Ou seja, então a nossa civilização organizada já é um processo que vem de outros planos. Coloca a caneta aqui para mim, por favor. Pessoal, olha aqui. Vamos colocar aqui para a gente poder entender. Aqui eu vou colocar Sírius. Sírius vai para a capela. Aqui é a Terra. Muito bem, aqui é a Terra. Poxa. Capela, Terra. Você vê que até a Terra é difícil. Então, olha bem. Logicamente que aqui, ó, nós vamos ter as regiões de trevas, as regiões umbralinas, né, de Capela, as regiões de treva de Capela, que a gente não sabe nem quem é, vai ver, é muito mais evoluída do que aqui na Terra. Muito bem. Essa região desce, então vai formar em torno da Terra as regiões umbralinas de treva e vai formar as colônias. Ora, então aí, essas colônias aqui, imagina, enquanto a Terra está fazendo aqui, ó, 1,5 bilhão para começar pensamento descontínuo, mais ou menos 15 milhões de séculos, você está vivendo aqui, ó, nessas regiões etéricas, ou regiões do plano espiritual. Aí, à medida que vai possibilitando, vai encarnando. Aí nós vimos, então, os grandes ciclos, 260 mil, 60 a 64 mil, 28 mil, para encarnar aqui, ó. E depois desse ciclo que iniciou a nossa era. Ora, então, quando a gente fala que a Terra está chegando à maturidade evolutiva, é de ciclos gigantescos. E que nós estamos marcando passo até hoje. Ok? Inclusive, na minha tese pessoal minha, né, que eu falo muito sobre isso, se você pegar, por exemplo, as grandes tradições que surgiu depois, no início da nossa civilização, eu acredito que muitos conhecimentos veio lá da Atlântida. Por isso que vai dar o Bhagavad Gita, vai dar o livro tibetano dos mortos, vai dar o livro dos mortos do Antigo Egito. E, na minha opinião, eu costumo chamar Noé de raça noélica. Ou seja, na hora que acabou aí, mais ou menos há 9 a 10 mil anos, as últimas ilhas da Atlântida, eles migraram e vão migrar para a América e vão migrar para a Índia, para o Egito, que vai formar as civilizações que nós conhecemos. Por isso, quando a gente descobre a América, você vai ver os Incas, os Aztecas, os Maias, muito semelhante à tradição do Egito. E isso eu coloco como se fosse a raça noélica. Noé, na minha opinião, é um símbolo, né,
de todo esse processo. Assim como a arca é um símbolo da evolução. Você pode olhar que é um casal de animal em cada dentro da arca. Então você pode pegar a arca como um processo evolutivo. Inclusive a maneira que foi construída, se você pegar as medidas que foram construídas a arca, são as medidas áureas, que é exatamente a sequência de Fibonacci, que vai dar exatamente a espiral que nós estamos mostrando aqui desde o início do nosso curso. Deu para entender? Muito bem, vamos lá então. Olha o que Emmanuel diz a caminho da luz. Volta ali para a gente confirmar o Chico, né? O Chico na entrevista, ele fala lá, 9 a 10 mil anos antes da Grécia de Sócrates. Olha o que Emmanuel fala, vamos lá? Lá no livro A Caminho da Luz. Suas excursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vida do Cristo. Ó, 28, encerra esse ciclo. Logicamente que quando um encerra, o outro já tinha começado. Aí vem agora mais ou menos o nível de civilização que nós estamos, que é mais ou menos 12 mil, 13 mil anos em relação a essa nova fase evolutiva. Deu para entender, gente? Olha o ciclo gigantesco que nós fazemos parte. Eu queria muito que todo mundo entendesse isso aí. Porque se a gente entende, a gente vai ver que não é nada tempestivo. Que nós estamos agora, meu Deus, não. Quando Cristo vem, porque nós chegamos à maturidade. Nós estávamos sob o reino da força, depois passamos para o reino da astúcia, e o Cristo vem nos ensinar o caminho da retidão, consequentemente do amor. Então nós já estávamos maduros para receber essa mensagem. E só que não colocamos em prática. Certinho? Próximo. Agora olha aqui o que o Chico fala, para a gente entender como esse processo é longo. Achamos-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Olha, então são ciclos e ciclos e ciclos de milhões de milhões de milhões de milhões de anos. São inúmeros ciclos. O que a gente precisa agora? Qual o caminho para unificar esses ciclos todos? É o que nós vamos mostrar nessa aula de hoje. Eu queria um caminho que unificasse desde 1 bilhão até um dia. É isso que nós vamos fazer, graças ao livro lá do Coelho, que ele faz uma matemática muito bacana, que é essa matemática do 7x, que resume todos os ciclos. Podemos considerar essa raça como grandes ciclos de serviço, em que somos chamados de 1000 modos diferentes, em cada ano de nossa permanência na crosta do planeta, ou fora dela, ao aperfeiçoamento espiritual. Olha lá, na crosta do planeta ou fora dela. Logicamente que esses ciclos aí foi muito mais fora do que dentro. Que é o objetivo de nossas lutas, de nossos problemas, de nossas grandes questões na esfera de relações um para com o outro. Então aqui estão as diferentes raças, né? Algumas delas que eu achei lá, né? Na internet, é a raça ariana, que vai inaugurar na Terra todo esse período do Homo sapiens sapiens. Ok? Tudo bem, gente? Olha aqui para mim. Jânio, bota a câmera aqui para mim. Tudo bem, então? Agora vamos ver se a gente fecha isso aí tudo para a gente unificar isso, para a gente poder entender. Para entender, inclusive, que os ciclos que estão previstos no Apocalipse em Daniel faz parte desse processo. Então vamos lá. Os ciclos proféticos. Né? Vamos lá. Então nós já vimos, T igual a 7x é o ciclo sistema e antissistêmico. E ele pode ser formado de vários semiciclos ou ciclos completos de 7x, mas isso aqui representa toda a nossa involução e evolução. Perfeito? Aí essa expressão 7x pode ser transformada nessa expressão matemática, 4x mais 2x mais x. Se você colocar x igual a 360 e multiplicar por 12, né? Aqui tem faltou aqui, né? 12 vezes 30 dá 360, que é exatamente a medida que o Emmanuel fala lá dos 42 meses. Dá 360, você colocando 360 aqui dá 2.520 anos, que é o principal ciclo profético. A metade desse ciclo é x mais 2x mais x sobre 2, que dá 1.260 anos. Pessoal, qualquer ciclo vai estar dentro disso aqui. Isso aqui unifica todo e tem origem lá no ciclo sistêmico. Então, se você pega 7x e escreve 4 mais 2x mais x, que dá 7x, e você faz a metade, que é x mais 2x mais x sobre 2, que é aquilo que Daniel fala, e os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
você tem um ciclo que mata qualquer ciclo desse. Logicamente que não é, matar vai arredondar, mas é o ciclo completo. É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá? Também sobre 1200 dias, olha aqui, ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Mesma coisa que lá dos 1260 anos e 1260 dias que a gente já estudou. Próximo. Então aqui eu estou fazendo a questão de mostrar que esse ciclo está dentro da espiral. Ele se desenvolve dentro da sequência de Fibonacci e se desenvolve dentro da espiral. Então eu mostrei lá, 2.500 dividido por 2 dá 1.260. Dividido por 4 quadrantes dá 630. 1.260 dividido por 2 dá 630. 1.260 por 4 dá 315. E 315 dividido por 4 dá 78,75. Ou seja, então você pode ter não só esses ciclos, como esses ciclos aqui, ó, como parte dele. Nós vimos lá, por exemplo, quando nós estudamos o cristianismo, quando vamos estudar o nascimento da Igreja Católica, que teve 315 anos de igreja primitiva voltada para o Cristo. Depois disso, quando chegou lá por volta de o ano 607, começa a haver a apostasia, né? Então você vê que todo o processo ele está aqui dentro desses ciclos. E com esse ciclo você mata qualquer coisa. Qualquer coisa dessa você mata dentro desses ciclos. Quer ver? Vamos lá? Então aqui está a representação, né? Agora dentro do processo, 1.200 anos, se for por 2, aqui 630 em cada quadrante, 78 em cada quadrante, 315 em cada quadrante, de maneira que a gente só calcular o quadrante que você sabe até onde que cada ciclo vai dar ou estar. Próximo. Cada período, agora vamos estudar o que o Chico falou. Cada período de atividade e cada período de repouso da matéria planetária pode ser calculado cada um em 260 mil anos. Isso nós já vimos lá que o Chico falou. Então, eu vou pegar esses 260 mil anos e colocar aqui nessa equação. 4x mais 2x mais x, que é o 7x. Então, se a gente pegar 2.520 anos, multiplicar por 103 ciclos, dá 259.560 anos. Então, você imagina, para viver esse ciclo, 260 mil anos, que são ciclos planetários enormes, você faz um giro completo de 103 ciclos de 2.520 anos. Volta lá no anterior. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar essa espiral aqui, ó. 2.500 anos girando. 1, 2, até dar 103. Então, o ciclo, volta lá. O ciclo de 260 mil anos, ele está dentro dessa expressão, que representa o ciclo total, multiplicado por 103 ciclos de 2.520 anos. Certinho? Vamos para o próximo? Assim, depois desses 60 a 64 mil anos de reorganização de nossa casa planetária, vamos pegar 60 a 64 mil anos, olha aí, 2.520 multiplicado por 25 ciclos dá 63 mil anos, está dentro de 60 a 64. Obedece sempre a essa equação. Você pode calcular qualquer ciclo, aí fica fácil agora você pegar e calcular qualquer ciclo. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Você calcula qualquer ciclo que você vai achar, desde que você aplique essa equação aqui. Próximo. Continuando com o Chico. Temos sempre grandes transformações de 28 a 28 mil anos. Se você colocar nessa expressão aqui, x igual a 4.000, dá 28 mil. Ou, se você fizer 11 ciclos de 2.520 anos, dá 27.720 anos. De novo, 28 mil, arredondando. A expressão sempre é a mesma. Próximo. 9.000 a 10.000 anos antes da Grécia de Sócrates. Mais ou menos 11.500 a 12.500 aos dias atuais. Porque Sócrates viveu nessa época aqui, ó, 469 a 399, se somando com 2.000 anos depois do Cristo, vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Se você pegar a mesma expressão matemática, colocar 2.550 anos e multiplicar por 5 ciclos, você tem 12.600. Exatamente. Estão entendendo? Ô, gente, beleza? Então, os ciclos obedecem sempre à lei do T igual a 7x. E o mais comum é pegar por 2.520, porque aí não vamos poder prever tudo. Certinho? Vamos lá. Então, aqui está um resumo.
o grande ciclo, t igual a 7x, esse mesmo ciclo dividido em uma expressão matemática 4x mais 2x mais x, e dividido pela metade, x mais 2x mais x sobre 2, nós vamos ter, se x igual a 360, que significa 12 vezes 30, dá um ciclo profético de 2.520 anos, e a metade de um ciclo, 1.260 anos. Se eu pegar 9 a 10 mil anos antes da Grécia de Sócrates, que corresponde a 1.500 a 12 mil anos aos dias atuais, serão representados por 2.520 anos vezes 5, que é 12.600. Que, mesma coisa, se eu for pela metade, vai ser 6.300. Então, eu posso colocar os ciclos ou aqui, que você vai achar o padrão para você fazer o cálculo da trajetória coletiva da humanidade. 28 mil anos, mesma coisa, 2.520 multiplicado por 11, dá 20.720, metade vai dar 13.860. Nós já percorremos metade desse ciclo de 28. 64 a 64 mil anos, mesma coisa, 2.520 anos vezes 25, dá 63 mil, e 1.260 vezes 25, 31.500. Sempre o mesmo ciclo. 260 mil anos, está lá, mesma coisa, ó. 2.520 multiplicado por 103, a metade, multiplicado também por 103, dá 1.260, que vai dar 129.780. 500 mil anos, mesmo padrão. Então, você pode jogar para 1 bilhão, você pode jogar para... Aí faltou espaço aqui para a gente fazer isso. Mas sempre assim, ó. Você vê que esse ciclo, a descoberta desse ciclo aqui, pelo Coelho, naquele livro da Babilônia, As 4 Babilônias, eu acho espetacular. Ele matou a charada. E você tem uma maneira de calcular qualquer ciclo, até de dia. Se for 3 dias e meio, dá nessa equação aqui. Se for milênios, dá nessa equação aqui. Sempre ciclos. Então resolve o problema para a gente poder fazer qualquer previsão e unificar, para não pensar que são coisas variadas, diferentes, difícil de achar. Não, é o mesmo ciclo. Logicamente que esse ciclo também sofre variações, que nós vamos mostrar no final da aula. Próximo. Então, agora aqui está para a gente entender. Logicamente que eu coloquei circunferência aqui, porque não tinha jeito de eu fazer o desenho direitinho da espiral, né? Mas eu, que sou ruim para caramba disso. Mas eu estou mostrando aqui, ó. E, o que eu estou chamando de ciclos? Isso aqui, ó. Bom, 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos, 6 ciclos, 7 ciclos. Então, 2.560 vezes 5 dá 12.600. Então, são 5 ciclos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar 12 mil anos. 2.505 multiplicado por 11, dá 27 mil. Então, vai dar 11 ciclos. Então, é só contar aqui 11 ciclos. 25 ciclos desse aqui. E 504, 200 ciclos. Você entendeu, então, que nós já estamos aqui, dando volta nessa espiral aqui e fazendo o ciclo do tempo há milênios? Então, agora que está chegando aqui a maturidade, vamos pegar isso aqui, 200, ó. Só aqui 504 mil anos. Aqui está chegando um momento em que nós estamos chegando à maturidade da civilização. Mas olha quantos ciclos nós já fizemos. De vida encarnada e desencarnada. Só se a gente referir aqui a 504 mil anos. E não às épocas remotíssimas, não aos 15 milhões de séculos, não a 1 bilhão e meio. Só aqui, ó. Então, a gente já fez mais de 200 ciclos nas civilizações encarnadas e desencarnadas. Deu para entender? Pessoal, tudo bem então? Se a gente entendeu isso, a gente pode fazer previsão para qualquer coisa. É só pegar essa regra, está definida. Próximo. Olha aqui o Chico, continuando com o estudo do Chico. Depois do período de 64 mil anos, tivemos 2 raças na Terra cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Após a raça lemuriana, em seguida aos 28 mil anos de trabalho, lemuriano propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida, com os outros 28 mil anos de grande trabalho. Considerando que as últimas ilhas que guardam os remanescentes da civilização Atlântida submergiram mais ou menos a 9 e 10 mil anos antes da Grécia de Sócrates. Olha lá, aqui só para mostrar isso aqui, ó, raça lemuriana, raça Atlântida. 64 mil, nós temos 2 ciclos de 28. Isso aqui, logicamente, que é aproximado. São 25 ciclos de 2.525 anos. 2.520 anos. Dá mais ou menos 63 mil, que está dentro da faixa de 64 mil. Certo? Então, 28 mil, 28 mil. E 28 mil nada mais é que 2.520, o mesmo processo, multiplicado por 11, que vai dar 27.720. Então, aqui, ó,
está a nossa civilização, 12.600 anos. Então nós podemos dizer que em relação a esses grandes ciclos, e principalmente em relação à raça atlântica e à raça lemuriana, nós já estamos há 2.600 anos em processo de maturidade. Então não é hoje, não é ontem, não é 7.000 anos, não é 5.000 anos. Olha o tamanho dos ciclos que nós já participamos. Encarnados e desencarnados, não esqueçamos disso. Ora contraído e ora um pouco mais expandido. Então agora que está chegando a maturidade. Então quando fala que os ciclos são universais, uma razão é essa. Porque agora que nós estamos chegando à maturidade. Então você imaginou o que está dentro do nosso campo, do nosso inconsciente? Quantos impulsos, quantas tendências, quantos milênios nós não carregamos dentro de nós? Próximo. Achamos-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Podemos considerar essa raça como grandes ciclos de serviço. Então você imagina, olha o tamanho desses ciclos. Então você entendeu que para a gente fazer uma previsão exata de quando no terceiro milênio vai se dar esse processo, nós teríamos de ter toda uma visão do plano espiritual desses mega ciclos. Então você vê que sempre vai ser hipótese, sempre vai ser aproximação. A única coisa que a gente sabe com certeza, os tempos são chegados e é no terceiro milênio. O resto nós vamos ter que calcular, porque são ciclos imensos. 500 mil, 260, 15 milhões, 1 bilhão, então são ciclos imensos, 28 mil. O menor que a gente viu aí foi 28 mil, 40 mil. Então você imagina, se você não tiver uma visão exata, você jamais vai definir. Por isso que Jesus foi tão claro, aquele dia, aquela hora, só o Pai sabe. Mas nós podemos ter sinais, podemos fazer hipótese. Temos duas certezas, os tempos são chegados e é no terceiro milênio. Agora vamos tentar fazer com que essa hipótese vai se concentrando para a gente ter uma ideia melhor de todo esse processo que nós vamos fazer nessas últimas aulas nossas. Certinho? Vamos lá. Então eu peguei aqui a primeira hipótese. Então a primeira hipótese nossa, eu peguei 2.520 anos, coloquei no tempo da nossa civilização, então eu coloquei aqui, ó, há 10.800 anos antes de Cristo, que é o que exatamente Emmanuel fala lá em Caminho da Luz, 7.520 anos, que é 2.500, né, vai somando aqui, diminuindo, 5.000 e 2.000. Referências, há 10.000 anos, fim dos remanescentes da Atlântida, incursões entre as tribos selvagens da Europa. Há 7.600 anos, apareceu a agricultura, a cerâmica, a domesticação de animais. Há 5.040 mil anos, surgiu Forri e surgiu as pirâmides, já no final, né? Forri é mais ou menos 3.000 anos, que o Emmanuel fala muito bem de Forri no livro A Caminho da Luz, que é um sábio chinês, né? 2.520 anos, nós temos aqui, ó, o período que vai ter Abraão. Não é que a gente sabe disso, mas a maioria das pessoas coloca Abraão como um nascimento em 1948 a.C. Tudo bem. Então esses foram ciclos antes de Jesus. E qual é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que depois de 2.520 anos, depois de Cristo, nós estamos consolidados num mundo de regeneração. Olha que eu não estou falando período de destruição, que nós estamos atrás dele. Mas período de destruição, período de reconstrução e período de consolidação. Dá em torno de 2.500 a 2.700 depois de Cristo. Então, a nossa primeira hipótese, nós pegamos de 2001 a 2.999 e reduzimos agora para a primeira hipótese nossa. A Terra é um planeta legitimamente de regeneração depois de 2.520 anos do Cristo. Certinho? Então vamos ver isso aqui. Primeira hipótese, é no terceiro milênio. Então de 2001 a 2099. Nós estávamos com 1.000 anos para a gente achar uma saída. Então nós estamos afirmando, como hipótese, que entre 2520 depois de Cristo até 2700 depois de Cristo, nós temos todo o período já feito. Vamos lá, né? A semeadura. Nós já mostramos que é desde as antigas tradições até Chico Xavier que nós pegamos como referência. Depois,
A transição, nós vimos aquela mensagem da Revista Espírita e também que está constando lá na Gênese, que o século XIX marca a transição, e Emmanuel diz, a Caminho da Luz, que o século XX acaba o ciclo da transição. Destruição, nós não sabemos ainda, porque agora vamos encortar para ter destruição, porque na destruição que a gente quer saber, o apogeu da destruição, que vai coincidir com a aula ressurreição, vai coincidir com o último êxodo. Então isso nós não sabemos, nós só sabemos que já começou no século XVIII por XIX e XIX por XX. Essa data nós não temos, nós vamos ter que tirar daqui, ó. Ela vai estar abaixo de 2520, abaixo de 2700. É a próxima hipótese nossa na próxima aula. Próximo. Período de reconstrução e consolidação. Ele se dá até 2520, chutando a mais 2700. Então nós conseguimos, com essa hipótese, reduzir em 300 anos. Já estamos em 2520 a 2700. Está consolidado. O planeta é um planeta de regeneração total. Deu para entender isso? Não vai confundir, não estou falando da destruição, que a destruição está aqui embaixo. Ó. Eu estou falando destruição, reconstrução e consolidação. Dentro daquele ciclo que nós já mostramos. Vamos lá ver? Olha lá que é a grande travessia. Lembra? Semeadura, transição, destruição, reconstrução e consolidação. Então a vivência plena vai se dar entre 2520 a 2700 depois de Cristo. Ok? E na minha principal hipótese é que 2520. Para mostrar isso aqui, né? Para dar uma cunhada aí com a palavra de alguém que é superior a nós, vamos lá ver. Olha o que o Chicão fala, né? No livro Bíblia do Caminho, do Barcelli. Olha o que ele diz. Quando tivermos mais escolas gratuitas para todos, mais trabalho, mais justiça social, estaremos de fato entrando na nova era. O terceiro milênio, sem dúvida, é promissor. Mas talvez os progressos que estamos esperando venham acontecer daqui a 500 a 700 anos. Estaremos dentro da marca do terceiro milênio, não é? As coisas não vão se modificar à força do calendário. Pelo andar da carruagem, ainda vamos ter que trabalhar muito, saneando o nosso mundo íntimo. Ou seja, nós temos aí um parâmetro agora, entre 2500 e 2700, ok? Nós temos a Terra em vivência plena de mundo de regeneração. Agora nós vamos pegar 2500 a 2700 e reduzir para saber qual será a nossa hipótese do grande apogeu da destruição ou a grande tribulação. Deu para entender? Não confunda. Não estou falando que a destruição vai ser 2520. Eu estou falando que quando chegar 2520, dentro daquele ciclo, nós estamos vivendo o período de consolidação e vivência plena da Terra. Se você pegar aquilo que os grandes pesquisadores de reencarnações falam, que as nossas reencarnações, em média, se dá de 300 a 300 anos, nós teríamos aí mais, depois dessa que nós estamos agora, no máximo uma reencarnação. Então você imagina como essa reencarnação é decisiva para os nossos destinos. De um destino que tem milhares e milhares e milhares e milhares de séculos. Não é nada precipitado. Deu para entender, gente? Milhares e milhares de séculos. Então nós realmente estamos num momento muito importante. Principalmente nós, porque para a gente poder ter a esperança de um novo corpo, que é dentro desse parâmetro, né, de 300 anos ou mais ou menos, os grandes pesquisadores de reencarnação falam sobre isso, então você imagina. É média, logicamente você pode reencarnar alguns anos depois que você morrer, mas a média, você não vai ficar pegando filé toda vez e reencarnando, não. Então, para o mundo de consolidação, que a Terra é um planeta realmente de regeneração, a oportunidade nossa é muito pequena. Daí a importância de aproveitar essa reencarnação agora. Como trabalhador da última hora, nos últimos ciclos aí, né, dos filhos de Abraão. Ok? Vamos lá. Agora vamos ver outros ciclos. Nós já vimos os grandes ciclos, agora vamos ver. Nós já falamos aqui de bilhão, já falamos de milhão, já falamos de 1000, já falamos do ciclo que 2520 mata qualquer coisa, para qualquer ciclo. E agora vamos falar dos meses,
da semana, para terminar, né? Outros ciclos. Esse aqui nós já vimos, que Emmanuel mostra para a gente como é que se calcula, né? E aí em cima diz que se calcula. Então isso aqui nós já vimos, né? Então olha lá. Lembra disso aqui? Nós já mostramos. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandeza e blasfêmia por 42 meses. Examinando a importância do símbolo naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos cada mês como sendo de 30 anos. Lembra que eu coloquei lá, 12 vezes 30, dá 360. Em vez de 30 dias, só obtendo desse modo um período de 1.260 anos. 42 vezes 30, né? Que vai dar 1.260 anos. Justamente o período compreendido entre 610, nascimento da igreja, que nós 607, a 1870, da nossa era, quando o papado se consolidava após o surgimento com o imperador Focas em 607, e o decreto da infabilidade papal com Pio XII em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade vaticana em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Então isso aqui nós já vimos na nossa aula, e agora nós estamos falando agora de meses. Você vê, obedece o mesmo parâmetro. Os bilênios são 225 ciclos de 2.520. Está claro? Agora, e a mesma coisa os meses, a mesma regra, o mesmo parâmetro. E se a gente colocar dentro de um quadrante, a gente entende então que é o ciclo da espiral que rege todo o processo evolutivo. Próximo. Aí, ó, está aqui repetido. Consolidação do papado, até nós colocamos 610, também tem o islamismo. A infabilidade papal, o Kardec desencarna em 69, e nós temos 1.260 anos, que é 42 meses, 42 vezes 30, 1.260. O dobro, 2.520. Aí é só pegar esse ciclo e botar para qualquer coisa. Certinho? Até as nossas aulas durou um ano. Tá no ciclo profético. Bora. Aqui está mostrando a metade, né? Aquela ideia por um tempo, dois tempos, metade de um tempo, 607 a 1870, 1.260 anos, dentro daquilo que nós já estudamos. Próximo. Agora, já falamos de meses, agora vamos falar de semanas. As 70 semanas de Daniel. Vai estar na mesma coisa. Eu vou interpretar de duas maneiras. A maneira oficial que o pessoal interpreta e a maneira que eu estou interpretando de ciclos. Então, as 70 semanas de Daniel, para mim, são ciclos. Mesma coisa, ciclos menores. Vamos lá ver? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isso é Daniel. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. E para estipar a iniquidade. E trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Isso está em Daniel. Vamos lá ver o que significa isso? Olha lá, se eu pegar o ciclo 4x mais 2x por 7 multiplicado por 10, eu tenho 70 anos. Agora, se eu colocar o x igual a 10, eu tenho 70 semanas, cada semana um ano, que significa 70 anos. A mesma regra. Certinho? Próximo? Aí, aqui estão os ciclos. Agora, se eu pegar 2.520 e dividir por 70, dá 36 ciclos de 70 anos. Ou seja, 70 semanas corresponde a um ciclo dentro de um ciclo maior. Então, ciclo menor, 70 semanas. Ciclo maior, 1.260. Ciclo maior, 2.520. Pega isso aí, coloca para qualquer ciclo terreno. Só multiplicar de vezes. 500 mil anos vai ser 200 ciclos de 2.520. Pronto, está resolvida a questão. Ok? Deu para entender isso aqui? Não fica com preguiça, não. Estão entendendo, né? Ó, então isso aqui representa 36 ciclos. Vamos contar 36 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 ciclos. Perfeito? Beleza. Próximo. Agora vamos estudar exemplos dessas semanas. Vamos lá? Olha que bacana. Ó. Eu peguei aqui aproximado, né? Ó, 1870, que é a infabilidade papal. Se eu pegar 1940, quando acaba 39, 40, acaba a Primeira Guerra Mundial, nós temos um ciclo de 70 anos. Aí, ó, fim da Primeira Guerra Mundial. Primeira não, segunda.
Está errado aqui. Segunda guerra. Desculpa, viu, gente? É segunda. Próximo. Olha que bacana. Agora, se eu pegar 1900, que foi exatamente quando inicia a nova ciência, o marco da nova ciência lá com Planck, a física quântica, e pegar 1970, 69, nós vamos ter o homem na Lua. Também um ciclo de 70 anos. Próximo. Se eu pegar agora a Revolução Russa, né, que comemorou essa semana aí falando, 1917, e pegar 1889, a queda do Muro de Berlim, que foi o símbolo desse processo, dá 70 anos. Olha o ciclo de 70 anos aí. Então, se eu quero estudar ele completo, eu pego 2520. Se eu quero estudar metade, 1260. Se eu quero estudar por meses, 42, que vai dar o mesmo 1260. E se eu quero pegar 2520, diminuir para poder ver os fatos históricos, 70. Pronto, resolvido. Você sempre vai achar os ciclos coletivos. Então, aquilo que parece enorme, 1 bilhão, 260 mil, 15 milhões de séculos, nada mais é do que ciclos de 2520. Se eu quiser metade, 1260. Se eu quiser menos ainda, 42 meses. Se eu quiser menos ainda, 70. Se eu quiser menos ainda, 7. Pronto. Então, aqui está o exemplo dos 70. Um ano a mais, um ano a menos, que dá os processos todos. Corrigido aqui. Segunda Guerra. Tá bom? Beleza. É o início, né? Não é um fim, é o início. Ô, Rodrigo, arruma isso aí para nós, que eu pus muita coisa errada aí. Põe aí, fim da Primeira Guerra. Guarda aí, bota lá. Início da Primeira Guerra, 39 e 40, né? Início da Segunda Guerra. Início da Segunda Guerra. É. Foi um ciclo de ignorância minha. Eu já estava cansado. Tu falha. Vai lá. É porque eu pensei num ciclo também com a Primeira Guerra e acabei colocando aí. Vamos lá. Vamos lá de novo? Vocês não viram o erro. Vamos lá? Aê, beleza agora. Pronto. Então, o que eu estou mostrando? Se eu quiser ciclo de 70, eu tenho 70. Se eu quiser de 1260, eu tenho 260. Se eu quiser o maior, tem 2500. Se eu quiser de 28 em 28 anos, 1000 anos está aqui. 64 a 60 a 64 está aqui. 500 mil está aqui. E eu também vou ter os ciclos, né? Daquilo que aconteceu na época de Daniel, daquilo que aconteceu após Daniel e aquilo que aconteceu, que estava acontecendo agora. É os mesmos ciclos. Nós já mostramos isso no curso passado. Por isso que falar, está próximo, porque é de cada época tem o mesmo ciclo. É cíclico. Igual as estações do ano. Vai se repetir também, mas em evolução, né? Em evolução em espiral. Sempre acrescentando um novo passo. Próximo. Aí, ó, as 70 semanas de Daniel, pelo próprio Daniel. Vamos lá ver? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As variações. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois, ó, em tempos angustiosos, que nós estamos vivendo isso. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, os romanos aí, destruir a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra. Isso nunca faltou. Nós já mostramos aqui 15 mil guerras. Então, determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha aqui, que coisa, hein? E aí são as 70 semanas de Daniel, que tem a variação para 72, vamos lá? Ó, depois, aí Daniel continua, e depois das 62 semanas será cortado o Messias,
mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como inundação, e até o fim haverá guerra, então determinadas as instalações. Aqui eu representei pelo povo, os soldados romanos. A mesma repetição, só para que é um novo versículo. Próximo. Olha o que Jesus fala. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Isso aqui vai acontecer no ciclo de 79, com Tito e Vespasiano, que invade lá, e nós já vimos isso na hora que falamos do êxodo dos judeus. Se esse ciclo, não vamos ter esse ciclo também lá na frente. Por isso que tem, quando falar abominação da desolação, vai citar a construção do novo templo de Israel, e para nós ela vai significar a queda do Vaticano. Ok? Próximo. Então, as 70 semanas, como é que eles interpretam? Não só como ciclo, olha como é que eles fazem. Em 444 a.C., através do rei Artaxerxes, o retorno dos judeus. Por 7 semanas, ou 49 anos, houve a construção do templo, que termina em 395 a.C. Aí, nós temos 62 semanas, que é 434 anos, até 33, que é a ida do Cristo. Então, aí nós temos aqui, ó, só vai faltar agora uma semana, que eles localizam lá, a última semana de Daniel, no período da grande tribulação. Certo? Então, aqui eles fazem uma interpretação diferente, não pega a interpretação dos 70, 70, 70, 70. Aqui eles fazem a interpretação. A primeira semana, 49 anos, que é dos judeus chegando de novo na Judéia e construindo o templo, né? O segundo templo. Depois disso, 62 semanas até aparecer o Cristo. Por isso que fala que o Cristo vai ser entregue, né? E depois disso, a última semana, no período da grande tribulação. Certinho? Próximo. E ele firmará aliança. Agora olha bem como é que o ciclo pode ser reduzido a dia. E ele firmará com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O assolador nada mais é do que o falso profeta e o terceiro anticristo. E nós vimos aqui, que eu já falei, que ele vai unificar. Essas forças serão unificadas. É ele mesmo que vai destruir e vai invadir lá as tropas dele, que vai invadir o Vaticano. A partir daí ele unifica essas forças. Passa a ser o representante do príncipe do mundo e vai unificar, como eu mostrei aqui o caso do Hitler. Essa unificação vai fazer o quê? Então, se o templo de Israel tiver sido reconstruído, nós vamos ter lá uma interrupção, e aí o ciclo aqui é de 3 dias mesmo. 7 dias e 3 dias e meio. Então, a menor fração que nós temos em relação ao X. Olha lá, ciclo mínimo, dias e semana. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 dias e meio e 7 dias. X igual a 1 ano. Então lá, 1, 3, 3 e meio. Aqui, 1, 4, 1, 2, mais 1, 7 anos. Então, a mesma ferramenta, a mesma expressão matemática, o 7x, eu consigo reduzir ele ao máximo, ao mínimo de 3 dias e meio. Então, 3 dias e meio, 7 dias, 70 anos, 1260, 2520, mata qualquer ciclo. Aí é só multiplicar para a quantidade de ciclo. Se eu quero 500 mil anos, vezes 200. Se eu quero 12 mil, vezes 25. Pronto. Então vai desde x igual a 1 até vários ciclos de 2520. Ok? Vamos lá. Aqui repete de novo, ó. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Ciclos mínimos de dia, 3 dias e meio. X igual a 1, está repetido aqui a mesma coisa que eu acabei de dizer, o ciclo mínimo. Tudo bem aí, gente? Então vamos lá, ciclo mínimo, 3,5. Ciclo um pouquinho maior, 7. Um pouquinho maior, 70. Um pouquinho maior, 1260. Um pouquinho maior, 2520. Os grandes ciclos, é só multiplicar pela quantidade de ciclo, 2520. Certo? Essa expressão resolve tudo. E o ciclo total, T igual a 7x.
Tudo bem? Está unificado, hein? Próximo. Agora, gente, eu queria mostrar isso aqui que eu achei muito interessante, né? Está lá em Apocalipse. Até falei isso aqui para a Silvia, que eu achei muito interessante isso aqui, ó. Olha aqui que está em Apocalipse. Olha o que ele fala. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Ó, um ciclo de 3 dias e meio. Todo mundo, povos, tribo e língua e nações, vão ver os corpos na rua. Isso aí se refere a Jerusalém. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Olha, como é que naquela época podia prever que teria os corpos mostrados a 3 dias e meio para todos os povos, tribos e língua, se não existisse satélite, se não existisse transmissão via satélite? Então os povos não viriam nunca. Quem ia ver, no tempo antigo, era só quem estava lá. E olha aqui que está na profecia de Apocalipse. Ó, o homem de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Isso é um fato, um acontecimento. Que eu peguei aqui o ciclo mínimo, 3 dias e meio, para mostrar ele. E olha só que interessante isso aqui. Está no Apocalipse, prevendo que as nações, os povos, as tribos e várias línguas vão ver esses corpos na rua de Jerusalém por 3 dias e meio. Ora, se não tivesse transmissão via satélite como nós estamos hoje em dia, não tem isso nunca. Só ia ver quem estava lá. Olha que previsão. Por isso que Daniel fala, né, que na época que aconteceria tudo isso, seria uma época de grande conhecimento. O conhecimento estaria multiplicado. Olha essa previsão, como ela é certeira. Só poderia acontecer no tempo atual. Porque senão não tem como povo ver ao mesmo tempo. E 3 dias e meio é um tempo muito curto. Agora, se eu filmar lá isso que aconteceu em Jerusalém, outra em região, e mostrar os corpos lá caídos, que não deixa de ter sepulcro, todo mundo fica vendo. Sai na internet, sai em qualquer lugar. Tudo bem? Muito bacana isso aqui, né? Próximo. Agora, esse aqui também eu achei muito legal. Isso aqui é em Zacarias, que o estudo, ele mostra que como essa praga aqui que Zacarias fala, ela é um retrato da bomba atômica. Olha que interessante, gente. Olha que coisa espetacular essa previsão, hein? E esta será a praga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhe apodrecerá na sua boca. Olha, cara, isso não é exatamente o efeito de uma arma nuclear. Olha o que ele diz, a sua carne apodrecerá. Por quê? Que é imediato. Desaparece até, né? Estando eles em pé. E lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E a língua lhes apodrecerá na sua boca. Olha que coisa impressionante. Para ter uma praga dessa, lógico, Zacarias lá, quantos anos antes de Cristo? Para poder prever uma bomba, tem que ser na fase de praga mesmo. Mas olha como é que isso aqui constitui uma visão moderna de um efeito de uma arma nuclear. Então, as duas previsões que denotam o tempo de agora, né? E já que nós citamos lá o início da Guerra Mundial, né, 39, a Segunda Guerra Mundial, a consequência foi exatamente essa, e essa praga que está prevista em Zacarias, né? Próximo. Agora, você fala assim, não, mas tem as variações. Tem, que são as variações dos ciclos, que o próprio Daniel dá. Então, é 1260, 2520, mas tem as variações do ciclo. Vamos ver as pequenas variações que também estão citadas, porque a gente acaba passando a régua em Senhor. Então lá, variações. E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo, que é a época que nós estamos vivendo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os ímpios nós sabemos, lá os filhos de Lameque. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, isso nós vamos, a aula que vem acabar de matar, haverá 1290 dias. Bem-aventurados os que esperam e chega até 1335 dias.
Olha, o que é 1.335 dias? Uma variação do ciclo de 1.200. Então, vamos lá? Tx mais 2x mais x dá 1.260. Variação, 1.290 e 1.335. São variações do ciclo, mas dentro da mesma lei. Ou seja, eu posso de 1.260 a 1.290 e posso de 1.260 a 1.335 dias. Então, na hora que nós falamos sobre o ciclo da variação, você vai ver que nós vamos pôr um período maior, porque é exatamente coincidido com essas variações aí. Que vai estar dentro da faixa dos 2.520, porque 2.520 a 2.700 está resolvida a questão. Então, nós vamos ter agora saber a que data se dá a principal hipótese da destruição. Aula que vem, a gente mata isso aí. Mas sabendo desse ciclo aqui, ó, 1.260, aqui só são 30 anos a mais, e aqui são 1.040, 75. Ele dá quase aquele ciclo de 70 anos. Certinho? São variações do ciclo. Tem mais uma? E aqui tem mais uma variação, que é 2.300 anos. E ele me diz, até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Então, isso aqui pode ser tanto dias como anos. Mas é uma variação do ciclo que nós estamos estudando. Então, aí, nós unificamos os ciclos agora. Para a gente poder calcular, é só pegar o ciclo que vai de 3 dias e meio a 7, a 70, a 1.260 e a 2.520, que a gente mata qualquer ciclo. PT, saudação. Beleza? Cerrou, passa a régua. Certo? Então, semana que vem, nós vamos ver a hipótese de quando poderá ser a grande tribulação. Porque a hipótese de vivência plena de mundo de regeneração nós já temos, 2.520 a 2.700. Agora, a grande tribulação vai dar quanto? 2.300, 2.200, 2.100, 2.050? Agora, a importância da nossa reencarnação, não tenha dúvida, isso aí fica bem claro para a gente. Porque o período de destruição não vai poder passar de 2.300 se for 2.520, porque precisa no mínimo 2 séculos para a reconstrução de tudo, que é a mudança plena de tudo, né? Mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança de política, mudança social, muda tudo. Ok? Então, beleza. Semana que vem a gente define a abominação da desolação, que eu já tenho falado aqui, e vamos definir as datas prováveis, hipótese da grande tribulação, ou o apogeu da destruição. Beleza? Mas os ciclos estão unificados. Beleza. Tomar uma aguinha e voltar com o Rodrigo aqui. Pessoal, vamos retornar aqui, vamos ver se tem algum comentário, algumas perguntas. Quem está conosco aqui é o Paulo. Estão lembrados que o Paulo está coordenando para a gente a oração pelo Brasil. Então, no finalzinho, ele vai falar sobre como está o trabalho, que já começou, né? Ele está mandando mensagem para o grupo. E, ao mesmo tempo, nós vamos passar o primeiro vídeo dessa campanha que foi feita aí pela TV Ibis através do James. Então, vamos ver se tem alguma coisa. Paulo? Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos da TV Ibis, todos que nos assistem. A gente tem algumas participações aqui. A primeira delas é do Fernando, de Belo Horizonte. Ele diz: boa noite a todos da TV Ibis. Prezado Maurício, segue um trecho do livro Sapiens, de Harari. Aí ele coloca aqui, texto do livro. De acordo com a teoria do gene egoísta, a seleção natural faz com que as pessoas, assim como outros organismos, escolham o que é bom para a reprodução de seus genes, mesmo que isso seja ruim para elas como indivíduos. A maioria dos machos passa a vida trabalhando, se preocupando, competindo e lutando, em vez de desfrutar da felicidade pacífica, porque seu DNA os manipula para atender seus próprios objetivos egoístas. Como Satã, o DNA usa prazeres fugazes para tentar os indivíduos e subjugá-los. Aí ele encerra o trecho do livro e pergunta: o gene egoísta, se é que existe, tem mesmo tamanha independência e liberdade, capaz de manipular nossas vontades para o campo do egoísmo, impactando em nossa evolução? Existe um gene altruísta? E se sim, como estimulá-lo? Paz e bem a todos. Meu amigo, essa teoria do Dawkins, né, você vai encontrar essa teoria do gene egoísta muito nos livros do Dawkins. Acontece que é dar autonomia para gene.
Emmanuel tem uma frase que é belíssima, ele fala assim, a matéria não governa, ela é governada. Ou seja, tudo que existe, ela é dirigido pela mente, certo? André Luiz, quando estuda a questão genética no livro Missionários da Luz, mostra a influência da genética, mas mostra as variações genéticas, que hoje em dia estou estudando muito mais, que é a epigenética, no sentido de tornar. A visão de que o mundo é só egóico é quando você olha pelo aspecto da força, o aspecto da luta, que é um dos. Mas lembra que a natureza, o mundo, tem muito mais processos altruístas e complementares do que qualquer visão exclusiva de gen egoísta. Se nós temos a lei da luta, nós também temos a lei da complementabilidade. E ela é muito maior do que qualquer outra lei. E nós não temos um gene que é gerado, que é autônomo. Não, esse gene faz parte dos conteúdos evolucionários da nossa mente, do nosso psiquismo. Nunca que se esqueça que é a nossa mente que vai plasmar os nossos organismos, inclusive os organismos inferiores, duplo etérico e corpo físico, no processo da gestação. Então, a mente dirige tudo. É a mente que dirige. As forças da natureza são passivas, dirigidas pela mente. E se a gente compreender que esses genes que são na tentativa de falar que a vida ela é toda material, e o gene tem autonomia, o gene não tem autonomia nenhuma, o gene só serve para codificar a produção de proteína. E as potencialidades são potencialidades psíquicas, em que o gene vai obstruir ou não. Seria a mesma coisa falar assim, graças à válvula da televisão que a gente tem transmissão. Não, você tem em seu aparelho, vai captar ou não, mas não que é gerada dentro da televisão. A mesma coisa. Então, essa não é a teoria que eu faço parte, ou que eu defenda, porque eu acho que todo o processo inicia na mente e no espírito, na consciência e no espírito, e não simplesmente numa partícula de um corpo físico. Ok. Temos outra pergunta agora do seu xará Maurício Bilhão. Doutor Maurício, se ficarmos falando constantemente que vamos para o planetão, isso poderia nos desanimar? Seria mais positivo falarmos de esperança? Quem sabe quem ficará e quem será banido? Para reflexão, um abraço. Olha, isso também eu acho pueril, viu, Maurício? Eu acho pueril. Você tem que ser consciente. O que a gente tem de ver é o que nós estamos fazendo e fazendo agora. Não adianta ficar tapando com peneira aquilo que está acontecendo. Nós temos que ser consciente. O que nós estamos tentando aqui é ser consciente. Esse negócio de falar, nós vamos, esperança, não, você que tem de ver, não adianta ficar falando. A mesma coisa de falar assim, não, quando eu morrer, nossa, eu vou para uma colônia espiritual. Cara, é só você olhar a sua vida, pesa ela, coloca ela no preto e no branco, aquilo que eu já falei 200 mil vezes aqui. Olha, lembra sempre, coloca-te nu diante de Deus. Então não tem esse negócio de falar assim, não, eu preciso cuidar dessa reencarnação. Nós estamos num processo eminente. Olha, o terceiro milênio está aí. Hoje eu consegui mostrar que uma redução de 300 anos, de um ciclo de 315. Ora, então nós estamos na iminência, então nós temos que ser claros. Não adianta ficar nos enganando nem nada. Olha a nossa vida, vamos qualificar a nossa vida. Não adianta ficar com eufemismo. Não, é encarar, é ser consciente, é ser consciente de nós mesmos. E o que eu posso, nesse momento, fazer que modifique o meu destino? É isso que eu preciso fazer. Não adianta usar esse eufemismo, não adianta pintar de cor de rosa algumas coisas. Não, eu não posso pintar, eu posso dar desculpa para os outros. Eu posso muito dizer, não, isso é problema de cada um. Mas eu tenho de olhar para mim mesmo com um olho bem firme, bem claro. Tirar todo eufemismo, tirar todas as máscaras, para que eu mesmo saiba qual é o meu futuro. Porque eu tenho como saber, desde que eu faça a consciência, ser claro em mim mesmo. Essa é a nossa visão. Outra pergunta do Osmar Terêncio. Muito me preocupa o grau de agressão das nações do bloco asiático e o nível de ameaça e armamentos que a cada dia é pior. É iminente uma grande guerra ali com potencial nuclear. As pequenas guerras já estão em prática. Você acredita que isso seja possível? Eu acho que é possível. Eu não acho que as pequenas guerras, porque a guerra da Síria não é pequena. Não é uma guerra que já colocou mais de 5 milhões de pessoas desabrigadas e matou mais de 500 mil pessoas. Ela não é pequena. Né? Ela não é pequena. Se pegar a guerra urbana que acontece no nosso país, ela não é pequena. Né? Ela é estrondosa. Então, logicamente, que o risco de uma guerra nuclear existe, porque o homem está armado até os dentes, quer
Quer dizer, vai ser muito difícil você conseguir acordos que não vá para esse campo. Eu acho muito difícil, assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eu acho difícil, mas não que nesse ponto a gente não tenha esperança, que a gente não reze, que a gente não lute, porque nós podemos modificar. Se tem aquele exemplo aqui do Jonas, né, do profeta Jonas, como pode ser mudado? Nós ainda temos esperança de mudança. Por isso nós vamos fazer campanha de oração, campanha da nossa modificação, campanha de alguma maneira contribuir para essa mudança. Ainda tem mudança, ainda tem tempo, é possível, mas a gente vê que a violência está crescendo demais. E para que essas loucuras cheguem em algum desses grandes governantes, e isso aí se muitas vezes entre num campo de caos, é é uma visão que não é fora da realidade. Então acho que a possibilidade é grande. Pergunta do Vanderlei Benedito de Souza. Crispim, esse milênio atual é o terceiro dia que Jesus fala da reconstrução do templo? Isto é um milênio decisivo para o nosso retorno ao absoluto? Sim, não, o retorno absoluto não. O absoluto é o retorno em relação ao sistema. Vanderlei, é retorno, permanecer no planeta de regeneração. Dentro do mesmo um processo evolutivo, logicamente, que habitar o mundo de regeneração, que nós nunca fizemos isso, quer dizer, é uma alegria. Agora, não absoluta. E é aquilo que nós já vimos em Oséias, vimos com o balde e vimos o próprio Cristo falando. É o terceiro milênio. E hoje nós conseguimos trazer esse terceiro milênio para 2520 a 2700. Então, é nessa faixa que os processos se desenrolam. A Luciana Zucchi, ela pergunta se esse ciclo de 70 anos poderia ser considerado a expectativa de vida como sendo um ciclo individual. Sim, né? Porque a perspectiva de vida nossa está um pouquinho maior, né? Pelo menos aqui no nosso país é em torno de 70, 75, mas é mais ou menos aquilo que a gente chama hoje de geração, né? Quer dizer, é um ciclo bacana que dá para medir muita coisa. E se nós pegarmos a história, você vai ver sempre fatos históricos importantes, marcantes, dentro desse ciclo de 70. Aí se você jogar para 1260, você também acha. Se você jogar para 2520, aí você acha direitinho esse ciclo. Então fica fácil da gente raciocinar para poder ver um processo mais adequado, né? Então se você pegar lá, por exemplo, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, né? Então se você pegar lá 70 anos depois da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que vai dar mais ou menos a época que nós estamos agora. Quer dizer, um ciclo, né? Um ciclo que 2010 encerrou esse ciclo. Quer dizer, são processos que a gente está vendo que vai se repetindo, porque é ciclo, é um ciclo dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Se a gente tiver os parâmetros, que é fácil, né? Porque agora fica fácil, 3 dias e meio, 7 dias, 70 semanas, 42 meses, 1260 e 2520, você mata a maioria dos ciclos coletivos. E fica fácil de discutir isso. E é exatamente isso que no segundo semestre do ano que vem, nós vamos fazer para a nossa vida, que é o estudo de trajetórias individualizada. Nós estamos aqui agora fazendo um estudo da trajetória coletiva, mas nós vamos ensinar como fazer isso na nossa vida pessoal. O Marcelo de Cascavel, ele pergunta: quais nações serão responsáveis pelo apogeu da destruição? Haverá na Terra um lugar mais protegido, mais seguro ou menos atingido? Este período atual, extremamente violento, com milhões de pessoas morrendo por suicídio, guerra, violência, onde o mal e a astúcia já parecem triunfar, não poderia ser considerado o apogeu da destruição, inclusive moral e ética? E agradece pela excelente aula. Não, nego, não. Eu acho que, como diz, né? O Juca Kfouri tem uma frase muito bacana, ele fala assim: nunca tem um fundo do poço, sempre pode cavar um pouquinho. Então, eu acho que nós vamos cavar ainda muito mais. Eu acho que a situação está dificílima, mas nós vamos cavar ainda muito mais, porque o ser humano, infelizmente, né, não se deixou levar pelo Evangelho do Cristo. Então, acho que nós vamos ter condições de piora. E acho que essa piora, nós vamos ter possibilidade, não vai ter um lugar seguro. O lugar seguro é o templo íntimo. Se a gente quer ter segurança, a gente tem de trazer a vida, a vivência interior, porque é isso que vai dar segurança. Agora, logicamente que se você pegar em determinados países, ele pode ter uma maior segurança, mas isso não significa, porque pode ter invasões, etc, etc, etc. Então, nós temos de saber que a segurança nossa está no Evangelho, está na prática, está na oração, está na meditação e está na fortaleza interior. A segurança, ela é espiritual,
ela não é material, ela não é local, não adianta você cavar buraco na terra e ir para lá, não adianta cercar um ambiente, comprar uma ilha, que não vai ter segurança num momento como esse. Quando Jesus descreve a grande tribulação, é um processo, como ele mesmo disse, nunca houve e não vai haver mais. Ou seja, é um processo que a gente nunca viu. Então, logicamente que essa previsão nos mostra como que a gente tem que desenvolver o nosso mundo, mesmo encarnado ou desencarnado, que o processo contamina do mesmo jeito, para que a gente possa ter a firmeza dentro dos campos do Evangelho, dentro dos campos do desenvolvimento interior. O Neto, nosso amigo do Portal Pensar, Crispim, na sua opinião, o que mais precisa ser destruído nesta fase de destruição? O que precisa ser extirpado da terra para podermos caminhar em paz? Eu acho que tem de ser extirpado, lembra do Livro dos Espíritos, Neto? O egoísmo e o materialismo é o grande problema da humanidade. Então, o que tem de ser extirpado aí é o egoísmo e o materialismo. Logicamente que não vamos fazer isso, como o Chico falou, por calendário, mas é ações um com o outro, dando preferência sempre à complementabilidade, dando preferência sempre à fraternidade, dando preferência sempre à entrega, dando preferência sempre à doação. É assim que o processo caminha, mas não tenha dúvida que o próprio Livro dos Espíritos define que o materialismo, né, e principalmente nesse mundo hoje de consumo, a violência, consequentemente, a disputa e a luta são os grandes problemas desse mundo que vai ter de ser varrido para que a gente possa... O que é o mundo de regeneração? Um mundo de complementabilidade. Isso é a complementabilidade que já existe nos sistemas ecológicos e que nós vamos também entrar nesse campo. Então, não tem a menor dúvida que é esse aí que nós temos de combater, né? É exatamente o materialismo e, consequentemente, o egoísmo, que é a grande praga da humanidade. O Maurício Bilhão, de novo, ele pergunta se a gente vai estudar quem será o último anticristo. Sim, vamos trazer as hipóteses, né? O Assolador, o grande profeta, lógico que nós vamos trazer essas hipóteses. Quem será esse terceiro anticristo aí? Quer dizer, vamos saber, mas lembra que vai nascer igual o Hitler. Se você pegar na Primeira Guerra Mundial e logo depois da Primeira Guerra Mundial, antes do Hitler assumir o poder, foi um meteoro, né? Quer dizer, você não sabia nem quem era, e de uma hora para outra apareceu a figura. Então, logicamente que, pelas previsões, se você fizer um resumo lá de Nostradamus, fazer um resumo de João, fazer um resumo de Geraldo, você vai ver que vai ser um processo de união de várias nações em torno dessa figura que vai crescer. Então, logicamente que ou ele já está aí no mundo, já, né, crescendo, se for mais ou menos uma época mais próxima, ou quando vir vai acontecer igual o Hitler. Em questão de alguns anos, assume um poder e uma ação devastadora e que também some rapidamente, né? Então, isso aí, logicamente, tem algumas hipóteses que a gente vai trazer. A última participação da Laide não é uma pergunta, ela só comenta que foi uma aula excelente e que, graças ao Rodrigo, que durante a transmissão passou umas dicas para ela para poder acompanhar os slides com clareza, né? Aí ela brinca aqui falando que a TV Ibis, além do conhecimento, ainda proporciona aula de informática. Legal, né? Isso aí é a complementabilidade que eu acabei de falar, né? A tentativa de ser complementar em tudo, né? Isso aí faz parte aí do nosso processo. Finalizamos. Né? Pessoal, então agora o Paulo vai falar um pouquinho para vocês, que nós vamos lançar o primeiro vídeo, né, da Oração pelo Brasil. O James vai fazer alguns outros até o final do nosso curso. E ele vai falar um pouquinho sobre isso para a gente encerrar, porque o nosso tempo já foi muito. Um beijão, até semana que vem, a palavra com o Paulo. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao Maurício pela confiança de estar coordenando esse trabalho importante. E a campanha de Oração pelo Brasil, pessoal, ela está sendo embasada no livro do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e das orientações de Emmanuel, que fala que a oração é uma das principais ferramentas para que a gente possa transformar a realidade do país de crise, né? Crise, sobretudo, moral. E também do livro do Greg Braden, O Efeito Isaías, né, que ressalta a importância da prece coletiva. Então, diante dessa importância, a gente quer convocar todos que nos assistem para que possam participar. O material já foi distribuído, a gente faz as preces todos os domingos às 11 horas da manhã. E quem quiser participar, pessoal do Alunos da TV, é só entrar em contato que a gente adiciona ao grupo e vai passando as instruções. E a gente já fez algumas orações. Todo mundo que participou, a grande maioria comentou dizendo que sentiu o momento foi realmente especial e gerou uma contribuição positiva, né? E a ideia é que a gente persista de forma indefinida. E quanto mais pessoas estarem participando, melhor. E fiquem então com o vídeo aí
primeiro vídeo produzido pelo James. Assim, a gente primeiro trabalhou com um link aberto para quem quisesse entrar. Mas como surgiram alguns problemas, a gente resolveu que seja feito o contato, né, através do grupo mesmo dos alunos, ou quem conhecer qualquer pessoa que esteja no grupo, é só pedir para adicionar, que a gente adiciona sem problema nenhum e a gente passa então a fazer parte de mais o trabalho. Certo? Então fiquem com o vídeo aí. Boa noite a todos, muito obrigado. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas e, mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as etnias oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Primeiramente, surgiram os índios que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegaram os sedentos da justiça divina e, mais tarde, vieram os escravos como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir à causa de Deus e, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrara em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste escrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. A oração é a chave secreta para escolhermos a realidade na qual queremos viver. O efeito Isaías consiste na utilização da oração de forma conjunta e uníssona, em busca de um só fim e efeito. Quanto mais mentes se unirem desta forma para tal fim, maior a probabilidade de alcance do objetivo que se busca. Neste sentido, convocamos todos aqueles que buscam uma nova realidade para o nosso país, uma realidade mais justa e fraternal. Precisamos entender que nosso país, independentemente das vontades humanas, é dirigido por mãos seguras e poderosas do mais alto, as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo.
Se nossas mentes e vontades se aliarem às vontades deste coração magnânimo, sem dúvida alguma, mais rapidamente e de forma efetiva, alcançaremos o objetivo superior de sermos definitivamente o coração do mundo, a pátria do Evangelho. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org